Muito bom dia, amigos ouvintes da Piratininga. Estamos iniciando nesta manhã do dia 30 de março de 2019, mais uma edição do Caminhos da Luz, reflexões sobre a doutrina espírita. Nosso abraço a todos vocês que estão nos acompanhando neste momento, o Bibi Costa, nossa amiga, a dona Maria Odila, Chico Daniel também, e a todos vocês que estão nos acompanhando através do rádio. Nós estamos aqui na companhia do Renato Rosim e quem está nos vendo através do Facebook, está vendo aqui também o Rossi, Antônio Aparecido Rossi. E o Rossi está aqui hoje para dizer alguma coisa também a respeito da feira do Livro Espírita, que já tem data definida, e ele vai explicar tudo daqui a pouquinho. Lembrando aqui o nosso site, www.radiopiratininga.com, e telefone 3622-9710. 3622-9710. Vamos ao calendário aqui do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. Para quem gosta de assistir às palestras lá do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, lá da Rua 12 de Outubro, aqui em Jaú, nós temos aqui no dia 2 de abril, o Álvaro Mesquita, lá da cidade de Barra Bonita. No dia 9, o Everaldo Lopes. Dia 16 de abril, o Flávio Catalano, lá de Ibitinga, cidade de Ibitinga. Dia 23, a Miriam Butros, lá de Dois Córregos. E no dia 30, o professor Sidney Fernandes, da cidade de Bauru. Certo? Então, quem gosta de assistir essas palestras lá no Fé, Esperança e Caridade, pode se programar aí. Vamos repetir. Dia 2 do próximo mês, o Álvaro Mesquita. Dia 9, o Everaldo Lopes. Dia 16, o Flávio Catalano. Dia 23, a Miriam Butros. E no dia 30, Sidney Fernandes. Tá ok? Muito bem. Então, vamos agora no nosso bate-papo aqui com o Rossi. Bom dia, Rossi. Prazer em tê-lo aqui novamente, trazendo as informações da feira e também o nosso bate-papo aqui a respeito da doutrina espírita. Bom dia, Jair. Bom dia aos ouvintes da Rádio Piratininga, do programa Caminhos da Luz. É sempre um prazer estar aqui pelos microfones do rádio, falando, divulgando o pensamento espírita, a cultura espírita. Nós temos a data da Feira do Livro, a 42ª Feira do Livro Espírita de Jaú. Ela, até em virtude do feriado da Páscoa, então ela foi definida para o final do mês de abril, tem seu início dia 27 de abril, é um sábado, e ela vai até o dia 12 de maio. Então, nós teremos aí aproximadamente 15 dias de feira, agradecendo mais uma vez a diretoria, a parceria com o Jaú Shopping, que cede o espaço para que a gente divulgue a cultura espírita. Então, nós teremos as palestras lá no shopping, dia 28 de abril, que é o domingo. Que horas, Rossi? Às 9 horas. 9 horas da manhã. 9 pela manhã, né, onde a gente já tem esse horário tanto no Centro Espírita Verdade e Luz, como no Centro Espírita Teresa de Jesus. Então, eles unem os esforços, né, e a gente realiza a palestra lá no ambiente do shopping, às 9 da manhã. Então, a primeira é no domingo 28 de abril, depois, dia 5 de maio, a segunda palestra, o segundo domingo. 9 horas também. Todas no mesmo horário. E o encerramento da feira, né, é no domingo, e dia 12, que por coincidência é o Dia das Mães, né, dia 12 de maio, é a palestra às 9 da manhã, e a feira segue até às 19 horas, horário de encerramento do shopping, onde tem o seu encerramento. Muito bem. Você tem já os palestrantes dessas datas? Então, na semana que vem, acho que você já recebe a programação completa, né? Nós teremos aí, junto com a programação da feira, um teatro. O teatro, nós temos aqui uma situação em que o Teatro Municipal está fechado. O ambiente lá do cinema da prefeitura
também ele tem uma acomodação para 160 lugares. Então, Jaú e Bauru acertou a apresentação da peça teatral Morrendo e Aprendendo com aquele pessoal dos Amigos da Luz. É um grupo lá do Rio de Janeiro e tem muitos vídeos bem humorados falando sobre o pensamento espírita na internet. Então, para quem não conhece, fica aí uma dica aí para o acesso aí ao YouTube, no canal que eles têm, Amigos da Luz. Então, eles estão fazendo muito sucesso, a gente até usa os vídeos deles nas palestras, nas atividades, porque de uma forma muito bem humorada eles colocam o conceito espírita. Então, deu certo que eles tinham uma possibilidade de vir para o interior do estado de São Paulo. Então, nós, por enquanto, já fechamos Bauru e Jaú. Em Jaú, eles estarão, então, lá no Verdade e Luz. O Verdade e Luz tem uma acomodação para 300 lugares. Então, nós, em parceria com a diretoria do Centro Espírita Verdade e Luz, já fechamos a realização dessa peça teatral lá no Verdade e Luz. É uma sexta-feira, dia 3 de maio. Então, dia 3 de maio, uma sexta-feira, às 20 horas, esse pessoal aí estará apresentando uma peça teatral que tem como título Morrendo e Aprendendo. Estão fazendo muito sucesso no Rio e estão percorrendo várias cidades do Brasil. O ingresso antecipado é o custo de R$30, tá? Estão sendo vendidos ingressos lá no Verdade e Luz, na banca lá do Livro Espírita, né? Na GF também a gente tem. Então, são 300 lugares e tem tido, principalmente lá no Verdade e Luz, a procura está sendo grande. Então, se você quer saber como que é o trabalho desse pessoal, acesse os Amigos da Luz. E a gente vai ter a oportunidade de presenciar uma peça teatral, né, com essa turma aí muito bem humorada. Dia 3 de maio, uma sexta-feira, vai ser realizado lá no Centro Espírita Verdade e Luz, ao custo de R$30 o ingresso antecipado. Então, 3 de maio, tem horário, Rocha? Às 20 horas. 20 horas. Isso. 20 horas. 3 de maio, às 20 horas, ao custo de R$30, como você disse, podendo ser adquirido ingresso antecipadamente. Por força da lei, o ingresso inteiro, né, é R$60. Então, antecipado, ou estudante, né, os idosos, então aí é meia entrada, que é R$30. No dia, a gente também, não sei se vai sobrar ingresso para o dia, mas quem levar 1 quilo de alimento também paga R$30 no preço promocional. Isso no dia? No dia, mas pelo que a gente está percebendo, eu acho que no dia não vai ter ingresso, porque o pessoal está procurando bastante. Então, é durante o período da feira, só que é um evento lá no Verdade e Luz. Então, lá no shopping, dia 28 de abril, dia 5 de maio e 12 de maio, as palestras durante o período da feira lá no shopping, às 9 da manhã. Certo. Então, aguardamos aí o palestrante do dia 27 e do dia 12 de maio. No dia 5 de maio, a gente fechou com a Paula Zamp. Sim. Né? No dia 5. Eu estava vendo a data da feira, desculpe, é 28 de abril e 5 de maio as palestras. 28 de abril, 5 de maio e 12 de maio. No dia 5 de abril já está certo, né? Ela nunca esteve em Jaú, ela é uma cantora lírica, né? Que faz a palestra e canta durante as apresentações, né? Então é uma novidade para a feira, Paula Zamp, e a gente ficou muito feliz que deu certo para já fechar com ela essa agenda. Dia 5 de maio ela vem? 5 de maio. 5 de maio é Paula Zamp. Certo. Uma cantora lírica. Isso. Então falta aí só o dia 28. Dia 28 e 12. Mas a gente já está em contato, né? Eu acho que provavelmente dia 28 é um outro orador de São Paulo que nós estamos conversando, e dia 12 provavelmente um daqui da região. Perfeito. Muito bem. Uma bela programação, hein? E a feira normalmente instalada nos corredores ali do shopping, né? Isso, assim, tem algumas outras coisas acontecendo. Eu vou aproveitar aqui estar no microfone da Rádio Piratininga, principalmente
para o pessoal da evangelização, da educação espírita infantil. Tá? No mesmo dia, né, que vai ocorrer uma palestra lá no shopping, dia 28 de abril, né, esse recado é principalmente para aqueles que estão envolvidos na educação espírita infantil, né, chamada evangelização espírita. No dia 28 vem um grupo da USE São Paulo para fazer uma oficina, uma jornada evangelizadora. Então, lá no Verdade e Luz vai ocorrer esse evento. Nós temos a palestra lá no shopping dia 28. Mas então aí o Verdade e Luz estará sem atividade pública. Mas ali os evangelizadores da região, né, já terão a oportunidade aí de ter contato com o pessoal de São Paulo, trazendo ferramentas para a educação espírita infantil. Então esse é um recado, você que nos ouve, você que frequenta a casa espírita, que tem contato com o pessoal da evangelização, então passe esse recado. Ó. Tudo isso que eu estou falando, Jair, né, hoje a gente está com o site da USE, né, muito bem atualizado. Tá? Esse programa, principalmente, tudo aquilo que ocorre, né, o programa que você coordena aqui, daqui a pouquinho ele estará disponível. Já logo encerrando o programa, a gente já disponibiliza todo esse vídeo aqui lá no site da USE. Então, o www.useregionaljaú.com.br. Então, a gente está unindo todas as mídias, né? O Facebook da USE Regional também, que transmite ao vivo o seu programa. Então, estamos disponibilizando quase que em tempo real todo o conteúdo. Então, tudo isso que a gente está falando aqui vai estar lá no site da USE. Inclusive, a jornada evangelizadora já tem um link lá para inscrição, para a gente até se organizar com relação a lanche, a todas essas coisas. Então, não custa nada. Só precisa fazer a inscrição para a gente ter uma ideia de quantas pessoas vão para o curso. Perfeito. Tá? Então, fica aí o site da USE disponível para esses esclarecimentos aí, né? A pessoa tem alguma dúvida, então consulta o site. www.useregionaljaú.com.br. Muito bem. Uma outra questão também informativa, né? Está havendo um intenso trabalho na Associação Hospitalar Teresa Perlatti. Há toda uma união de esforços para que aquela instituição se recupere do problema grave financeiro que ela está passando. Então, o movimento espírita está se unindo para que, unindo esses esforços, a gente consiga uma realidade melhor para o futuro, porque a situação é crítica. Isso já vem se arrastando de alguns anos. Então, eu diria para a sociedade que, né, tem muitas pessoas se reunindo semanalmente naquela instituição para encontrar meios de sobrevivência do Teresa Perlatti, que é uma instituição muito importante para uma grande parte do estado de São Paulo. São 68 municípios que enviam os pacientes para aquele local. E realmente a dificuldade é grande. Mas o movimento espírita, um grupo, tem se reunido constantemente. Inclusive hoje a gente tem uma reunião às 14h30 para receber auxílio de ideias e de algum formato que a gente possa viabilizar a continuidade da Associação Hospitalar Teresa Perlatti. Ela recebe verba pública, verba federal, mas infelizmente é insuficiente para manter as necessidades daquele trabalho tão importante. Aproximadamente aí 300 pacientes, né, Rossi? Não, 300 pacientes. E cada, não digo cada grupo de pacientes, mas tem normas, leis que obrigam, dependendo do número de pacientes, tem que ter um certo número de atendentes, de médicos, de enfermeiros, é mais ou menos isso, né? Que funciona mais ou menos assim. São portarias do Ministério da Saúde que definem a quantidade de profissionais. E a nossa realidade é diferente de um hospital normal, um hospital que, por exemplo, como a Santa Casa, o Amaral Carvalho, porque quem tiver a oportunidade de fazer uma visita, ontem foi um momento em que eu pude percorrer o neurológico, pude percorrer o lar abrigado, e a gente vê realmente na hora da alimentação, você tem que ter ali uma pessoa para dar alimentação, a pessoa não tem condição de se virar sozinha. Então, por isso a quantidade de profissionais, médicos, terapeutas, psicólogos,
né, todo um grupo, uma gama de profissionais para poder dar atenção. Então é muita Enfermeiros, gente. enfermeiras, tudo, Sim, né? sim, sim. Então é um número maior de pessoas, consequentemente a folha de pagamento também aumenta. É o principal, é o que pesa aí, assim, nesse tempo em que esse grupo está dando está mais próximo, né, do hospital, se percebe que qual que é a ideia quando você tem uma empresa? É equilibrar receita e despesa. Mas nessa questão mão de obra, há um limite por essa portaria. Então você diminui o que é possível na área administrativa, mas na parte técnica são essas portarias que regulam. Então chegou no limite, você não tem mais como. Então está se fazendo todo um trabalho até para se demonstrar para o Estado e para o governo o quanto não dá para reduzir mais despesas. Já foi feito o dever de casa. Tá? Então isso é uma negociação que é lenta, mas está sendo feito um trabalho para se tentar. O hospital precisa de uma reforma, né? Precisa de um acompanhamento na parte física do hospital, que faz muito tempo que não existe, e você não tem verba para isso, não? Então todo esse trabalho é um grande desafio, mas a gente tem um grupo que se uniu em prol aí de ver uma realidade melhor daqui a uns meses, talvez aí a médio prazo. É o que esperamos, né? Recuperar o hospital, porque ali sempre teve dificuldade, né? Durante muito tempo a tabela muito aquém dos valores reais do custo, né? Do gasto que se tem, e isso ajudou a complicar ainda mais a situação, né? Bem, 68 cidades, não é brincadeira, 68 né? cidades. É muita gente sendo atendida e todo mundo vem para Jaú. Olha, teve a oportunidade, recentemente, de ficar um tempinho ali na frente, e eu observei, olha, cada 30 minutos, 20 minutos aparece ali, aparece força de expressão, né? Surge ali uma ambulância de uma cidade próxima ou dentro dessas 68 aí. É o dia inteiro, sim, sim. Né? Então, não é fácil, não. Sim. Manter tudo isso aí precisa de dinheiro realmente. Inclusive, Jair, nós tivemos uma reunião essa semana em Bauru, na Delegacia Regional de Saúde, né? E realmente ali a gente percebeu até a visão dos diretores ali da importância, né, dessa entidade, né, para a região e para o estado. Acontece que realmente a questão estamos passando por um momento de transição de governo e realmente é preciso sentar-se e dialogar para que as instituições como Santa Casa, Amaral Carvalho, cada um tem o seu papel e desempenha um trabalho fundamental. Amaral Carvalho, acho que a nível até de Brasil, né? Santa Casa, a região cai aqui. Né? Então, nós temos aqui em Jaú 3 hospitais em todas as áreas, que atendem todas as áreas. Então, é fundamental que eles estejam bem estruturados, porque a região depende. Né? O Estado depende muito aí e a gente só quer prestar um serviço. No caso do Teresa Perlatti, como eu disse para vocês, ontem eu andei um pouco dentro daquele hospital, gente, e realmente diria para vocês aí que são os excluídos da sociedade, que na sua maioria estão lá por problemas mentais, psicológicos, neurológicos, uns ainda podendo sair para a convivência social, outros não tem como. Então é 24 horas por dia de atenção. Então realmente é preciso uma estrutura. Aquilo lá é muito grande. É muito grande, o custo é muito caro. Né? Então, inclusive, a imagem do hospital perante a sociedade, né? Muitas pessoas falam, mas não fechou ainda. Não fechou por causa do idealismo, da determinação. E eu tenho que reconhecer aqui o trabalho daqueles funcionários, né? De todos aqueles que estão lá já há muitos anos, levando aquela entidade a prestar o serviço que presta. Então, cada um que está lá tem um amor muito grande, né, pela instituição, pelos pacientes. E se você fizer uma visita ao hospital, você sai de lá tocado. Você estará dando valor para muita coisa, porque são situações e mais situações. Cada pessoa, cada paciente que está lá dentro, e assim, 95% SUS do hospital. É uma pequena parcela ali da clínica de repouso Reviver, que é no particular, né? Mas 95% das pessoas que estão lá são atendidas gratuitamente pelo SUS. E quando a tabela ainda é defasada, você imagina essa diferença dia a dia aumenta, né? Todo dia aumenta
a diferença entre o que se precisa e o que se recebe. Hoje a gente teve uma melhora na tabela, mas isso daí, agora que nós estamos entendendo, é uma legislação que demorou para ser, né, formalizada. Regulamentada. Então, antigamente aí, até outro dia, a gente recebia R$ 40 aproximadamente por paciente. Agora pode receber até 70, desde que ele fique lá num curto prazo. Então a gente tá entendendo tudo isso. Daqui para frente que começa a melhorar a diária, né? E só que tem todo um contexto por trás disso. A gente está conversando com a DRS para poder se adequar a essa nova diária do Ministério da Saúde. Muito bem, Rosa. E agora vamos ao nosso bate-papo referente à doutrina propriamente dita. O tema que você quiser abordar, Rosa. Olha, a gente sempre usa como base, né, e a ideia é conversar um pouco agora nesse momento com um amigo ouvinte. A gente tira sempre a nossa conversa do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Então, nós temos ali todo um trabalho da espiritualidade para traduzir de uma forma mais prática o Evangelho de Jesus. E tudo cai, né, na nossa responsabilidade. Quando a gente começa a entender tudo aquilo, a gente percebe o nosso papel perante as situações que a gente enfrenta no dia a dia. Então, desejo nessa manhã de sábado, né, que você, amigo ouvinte, faça uma reflexão, você que nos assiste pelo Facebook, né, em cada atitude nossa, em cada ação, cada resposta. Nós, durante o dia, nós fazemos várias escolhas, nós decidimos várias coisas. E quando a gente tem a possibilidade de refletir, de usar o nosso pensamento, o nosso conhecimento para tomar uma decisão, a possibilidade do acerto é muito grande. Então, um fundamento da doutrina espírita é a necessidade do autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer melhor, até para trabalhar. Até o Espírito diz assim, né, para domar as nossas más tendências. E isso é um grande desafio. Isso requer esforço, trabalho da nossa parte e atenção. A vigilância é fundamental, já dizia Jesus. Então, a intenção é falar um pouquinho nessa meia hora que nos resta sobre essa preocupação que nós devemos ter. E uma situação que eu entendo que me atrapalha muito e possa estar te atrapalhando também é quando a gente reage. Muitas vezes na vida, no dia a dia, em várias situações onde nós somos chamados a escolher e a decidir, nós não usamos o pensamento. Nós não refletimos sobre o melhor caminho e a gente reage. Né? E nessa hora da reação, a gente faz o que não deve, a gente fala o que não deve e a gente compromete muitas situações que seriam simples. Ou até pensa o que não deve. E tudo começa pelo pensamento, né? Mas eu diria que quando a gente reage, a gente não pensa. Então, às vezes, esse pensamento do que você não deve fazer são aquelas ideias que vêm e sobrevoam a nossa mente e se autoconhecendo e entendendo que esse pensamento é uma coisa que a gente não deve, a gente deveria espantar ele logo, como um passarinho que pousa na nossa cabeça e você o espanta. O pensamento que a gente não deve ter pode acontecer? Pode. Tanto é que na oração dominical, na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a orar: livrai-nos das nossas tentações. Então eu diria que um pensamento que a gente não deve ter é uma espécie de tentação, que chega muitas vezes. Eu diria, não sei a sua opinião, Jair, mas muitas vezes esse pensamento que a gente não deveria ter é uma influência espiritual negativa. Dependendo da constância do pensamento, do padrão, que nós chamamos de padrão vibratório da pessoa, o padrão de pensamento dela durante o dia traz essa aproximação, facilita isso, ou dificulta, se a pessoa tem um pensamento elevado durante, não vou dizer durante todo o dia, mas grande parte do dia um pensamento elevado, essa possibilidade diminui, mas senão ela passa a ter uma ascendência maior. E nesses momentos, o que acaba aflorando é o nosso lado instintivo, né? Incentivado por essas influências que
aproveitam aquele momento para instigar um pouquinho mais de veneno. A gente poderia, então, dizer, fazendo um paralelo com relação a isso, que é uma porta que a gente abre. Ah, sem dúvida, né? Através do jeito que a gente se comporta perante uma série de situações que chegam até nós durante o dia, a gente vai abrindo portas, tanto para uma influência negativa, como também a gente pode estar abrindo portas para uma influência positiva. Sem dúvida. E isso, como você disse, essa instigação, tanto para o positivo como o negativo, nos dá uma força para seguir o lado bom ou o lado ruim. São duas situações diferentes, que depende de cada um controlar. Essa porta que você falou, que nós abrimos, a quem cabe esse controle para quem abrir a porta e para quem fechar a porta, né? Nós mesmos temos que decidir isso aí, fazer essa escolha. Olha, isso aí, Rossi, essa situação, nós temos observado e também tem hora que estamos envolvidos diretamente em situações no trânsito. O trânsito é um tanto violento, um trânsito maluco, né? E muitas vezes acontecem essas reações dependendo de uma fechada, uma situação. Às vezes até nem isso acontece, é mal compreendido o movimento ali dos veículos e as pessoas saem bravejando, reclamando, né? Isso é muito nítido. Isso é no trânsito, mas outros lugares, outros momentos também, né? Em todo lugar pode surgir essa situação. Onde existe o contato humano, o relacionamento humano, a gente estará sempre sujeito a situações que nos pegam de surpresa. Por isso é a importância da reflexão, de um segundo, talvez, de calma e tranquilidade para a reflexão. Aí a gente foge da reação, a gente já usa, né, o pensamento para sair de uma situação delicada, seja com relação a outra pessoa, seja com relação ao trânsito, ao ambiente de trabalho, ao ambiente familiar. A gente complica muito o relacionamento, às vezes, dentro de casa, por uma reação, muitas vezes, intempestiva, né? Por uma falta de reflexão. E aí, muitas vezes, uma solução simples se torna um momento muito complicado, familiar, profissional, no trânsito. Então, é importante, né, que a gente busque esse autoconhecimento para que a gente utilize esses freios em nossas reações, que nós possamos fazer uma análise sobre tudo isso, porque eu estou dizendo isso porque nós vivemos envoltos a esse oceano de situações que a todo momento nos assolam. A gente não sabe o que nós vamos se deparar ali na esquina. E como o próprio Paulo dizia, né, nós vivemos cercados por uma nuvem de testemunhas. Quer dizer, é fácil entender isso aí. Nós vivemos, na verdade, no mundo espiritual e no mundo físico ao mesmo tempo, né? Essa nuvem de testemunhas pode ser uma nuvem de testemunhas boas ou pode não ser tão boas assim, né? Onde é que se chega, então? É que nós somos assediados por influências positivas ou negativas de acordo com a nossa sintonia, com as nossas reações que proporcionam essa aproximação, não é? E nessa questão, eu uma vez ouvi a colocação de um palestrante que é muito pertinente. Pelas informações que nós temos, ligados ao planeta Terra, tem mais de 20 bilhões de espíritos que estão aqui ligados a esse mundo ainda de provas e expiações. E nós somos 7 bilhões de encarnados, vivendo no mundo material. Então, para cada encarnado tem 3 ou 4, né, desencarnados. Então, não somos nós, não são eles que vivem no meio de nós. Somos nós que vivemos no meio deles. Tá? Então, nesse emaranhado aí onde nós convivemos, nós aqui encarnados, em meio a tantos desencarnados, como a gente estuda no Livro dos Espíritos, né? Quando Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais, influenciam os espíritos na nossa vida, nos nossos pensamentos, nos nossos atos? E a resposta é muito mais do que a gente imagina. De ordinário, quer dizer, frequentemente, eles nos dirigem. Então, realmente a falta de ter o nosso pensamento em nossas mãos,
faz com que cego, às vezes, conduzindo cego. Muita coisa que acontece é porque a porta acaba se abrindo para essa influência que, às vezes, não é questão até de maldade, mas é de uma certa ignorância, né? E aí acaba a influência nos levando a complicar algumas situações, que se a gente usasse mais a reflexão, o discernimento, teria uma saída mais amigável, no diálogo, no afeto. E é interessante o quanto a gente erra nesses aspectos. E eu diria para você, amigo, eu não sei se acontece com você também. Às vezes a gente comete essas falhas com as pessoas que a gente mais ama, com as mais próximas, que a gente dá aquela relaxada porque está em casa, está com pessoas que a gente conhece e acaba aí reagindo de uma forma abrupta e falando situações que magoam os outros. Isso acontece muito e depois a nossa consciência nos acusa e custa muito caro para quem disse, para quem falou, e não dá para recolher a palavra. Para consertar, depois dá um trabalho, né? Verdade. Então, por isso que é importante essa reflexão com relação aí àquilo que a gente consegue administrar nas situações normais, aí, comuns do dia a dia. São pequenos gestos de mais calma e mais paciência, só que o mundo hoje parece que nos incita a reagir mesmo. Tá tudo muito corrido, é uma pressão no trabalho, pressão no lar, então isso uma hora a bomba estoura. E às vezes a bomba estoura numa reação nas palavras, no esbravejamento, outra vez a bomba estoura numa doença física, porque tem esse lado também, tudo né? vai somatizando, né, Jair? Tudo isso. Tem muita gente doente, todas as famílias têm pessoas, e as doenças é o resultado, tem uma causa. Tem uma causa. Tem efeito sem causa, né? Não tem efeito sem causa. Nós vamos a um breve intervalo aí e voltaremos dentro de instantes, rapidinho. Caminhos da Luz. Apoio. Chega de deixar para depois e cuide agora da sua saúde e qualidade de vida com a Academia Proforma. Musculação, treinamento aeróbio e funcional, condicionamento físico, avaliação física, musculação para a terceira idade. Academia Proforma, para todas as idades. Rua Dona Antônia Ribeiro de Barros Freitas, 240, Jardim Antonina. Fone 3622-4704 e 99797-6629. Farmácia São Lucas, com medicamentos gratuitos através do programa Farmácia Popular. A Farmácia São Lucas tem o chá multiamargo, sucesso de vendas. Você também encontra ômega 3 com ótimos preços. Farmácia São Lucas, na rotatória próxima ao SUS, na Rua Comandante João Ribeiro de Barros, 47. Disque entrega 3622-3994 e 3626-1100. Renato Despachante, licenciamento, transferência, renovação de CNH, emplacamento e documentação de veículos 0 km, liberação de veículos apreendidos, parcelamento do IPVA em até 12 vezes no cartão com a menor taxa do mercado. Renato Despachante tem o saque fácil com cartão de crédito em até 12 vezes, taxa baixa com liberação em até 24 horas. Precisou de dinheiro? É só passar no cartão. Renato Despachante, Rua Rangel Pestana 941 Centro, 3621-1341 e 3621-4090. Orion Cartuchos e Toners, com cartuchos originais, remanufaturados e recargas para impressoras jatos de tinta e toners. A Orion também tem material para escritório. Orion Cartuchos e Toners, Avenida do Café 120, fone 3621-8850. Casa Ortigosa Calçados, com calçados femininos Usaflex, conforto incomparável, não tem igual. Casa Ortigosa Calçados, Rua Lourenço Prado 522, fone 3622-1975.
Rebite Jetcar, seu carro brilhando. Rua Major Alfredo Romão, 153, atrás do Fórum. Fone 996145053. Atendimento de segunda a sexta, das 7 às 18 horas. Aos sábados, das 7 da manhã à 1 da tarde. GF Materiais de Construção e Tecnolagem Jaú, construindo com você. Avenida João Franceschi 2007, em Dois Córregos, na Avenida Gofredo Esquilini 146. Alfa Papelaria Informática, materiais para escritório em geral, DVDs, CDs, pendrive, toners, cartuchos novos e recarga, papéis para impressora, convites, certificados e cartões de visita. Alfa Papelaria Informática, Rua Lourenço Prado, 1066, fone 3621-5074. Padaria e Confeitaria Caprichosa, onde você encontra pão fresquinho toda hora, também com bolos e salgados. Na Caprichosa você encontra o delicioso pão sírio e massas para pizza. Padaria e Confeitaria Caprichosa, Rua Professor Nicolau Piragine, 464, Chácara Bela Vista, fone 3622-8298. Lojas Calzature de Firenze e Freeway, 3 lojas no território do calçado, completa em calçados masculinos, cintos, carteiras, malas, mochilas e pastas, onde você anda sempre na moda. O bom gosto e elegância ao seu alcance no território do calçado. Telefone 3621-5031, 3621-1617 e 3624-4772. Voltamos então, conversando aqui com o Antônio Aparecido Rossi, falamos um pouquinho da feira, um pouco da situação do Perlat, um pouco do autoconhecimento, que é muito importante, esse autocontrole também para os dias atuais, e agora vamos dar sequência a esse nosso bate-papo. Rossi, o que mais poderíamos acrescentar para trazer benefícios a todos nós, né? Olha, eu acho que é fundamental trazer uma reflexão nesse momento para o amigo ouvinte. Vem bem claro no Livro dos Espíritos uma coisa básica: nós fomos criados por Deus. O ateu, ele pode negar isso, e independente dele negar ou não, acho que 90% da humanidade tem essa consciência que nós fomos criados. Alguém criou. O que criou? Que criou? O Criador, todo esse universo andando direitinho do jeito que anda, tem uma inteligência suprema por trás. Então, como Deus nos criou? Simples e ignorantes. Então, é aí que está a chave. Nós temos uma longa trajetória pela frente, mas a gente já viveu uma história de um espírito imortal. Para chegar até aqui. Então, do ponto de ignorância zero, quando a gente foi criado, foi nos dado o livre-arbítrio para ir desenvolvendo o conhecimento, a sabedoria. Então, eu diria para você, amigo ouvinte, que é realmente fugir da ignorância. E isso requer trabalho da nossa parte para que a gente conquiste uma situação de equilíbrio. E isso requer empenho, estudo, interpretação da vida. Na interpretação da vida é como nós estamos falando aqui em off. A interpretação de uma mensagem, de um texto, de um conteúdo. Então, eu digo sempre que o espírita não é diferente de ninguém, de nenhum outro religioso, de nenhum outro que professa uma outra filosofia. Só que o espírita tem um conteúdo de informações à sua disposição que tem que ser estudado, que tem que ser interpretado. Através desse esforço nosso, nós vamos entendendo a nós mesmos e podendo segurar essas reações. Então, realmente aí a gente tem que cada vez mais entender que a busca pelo conhecimento e pela sabedoria depende única e exclusivamente de nós. Vem de encontro ao autoconhecimento. E a gente tem um material para isso, uma filosofia de vida. Então, interpretar a vida, o que a vida está me mostrando, o que está acontecendo comigo hoje, qual foi a causa. Porque a gente sabe que até, e isso é muito bom, ninguém aqui está criticando, por exemplo, muitas coisas que a gente vive, mágoas, rancores, estouram numa doença física.
Então, a doença física é o resultado que tem uma causa, que se a gente pensar bem, a gente vai descobrir o que gerou aquela doença. O próprio câncer hoje, todos os médicos, os cientistas dizem que vem acompanhado de uma mágoa, de uma falta de perdão. Então, essa interpretação, né, de como a gente deve proceder na vida é fundamental para que a gente conquiste o equilíbrio. Mas isso dá trabalho. Hoje as pessoas, os jovens, têm dificuldade em ler uma mensagem, seja do Evangelho, de um jornal, do WhatsApp, uma mensagem edificante, e segurar alguma coisa que eleve. Interpretar aquilo lá, né? Então, é uma grande dificuldade pelo agito do dia a dia. Hoje é tudo muito dinâmico, mas nesse dinamismo é importante essa busca interior. É essa necessidade de compreender a gente mesmo que nos vai dar uma condição de não ficar doente, inclusive, porque o que a gente vê, mais uma vez, não é crítica, né? E muitas pessoas estão com dor de estômago, tomam um remédio, que é um paliativo, que é para curar a dor no estômago, mas ela não foi na causa real, né? Da situação de nervosismo, de estresse que gerou aquela dor no estômago. Então, só tomar o remédio para a dor no estômago, né, não vai resolver. Daqui a pouco ela está com um problema no fígado, daqui a pouco ela está com um problema no rim. Então, é importante que a gente encontre a causa psicológica, né, aquilo no seu procedimento, nos seus pensamentos, que estão gerando esse descontrole físico, inclusive. É assim mesmo. Muita coisa, casos de várias ordens, mas o câncer de mama, por exemplo, entre outros tipos de câncer, é resultado de mágoas, de situações mal resolvidas e que a pessoa fica remoendo. Então, é aquela velha história, como se você tomasse diariamente um pouquinho de veneno, né? E aí, com o tempo, vai aparecer. Olha, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui. O vulcão ele funciona como um respiro da Terra. Uma válvula de escape. Uma válvula de escape. Como tem a panela de pressão, né? A panela de pressão tem a válvula lá que controla a pressão da panela. As pessoas, mais ou menos assim, se vai acumulando essas situações de desamor, de mágoa profunda, um atrito constante, a pessoa vai ficando uma pessoa amarga, triste interiormente e revoltada. Isso aí acaba. A válvula de escape aí, no caso, é o quê? É o corpo físico. E acaba estourando uma situação que pode levar à morte, inclusive, né? Sem dúvida nenhuma, dependendo de cada caso. Então, esse equilíbrio que você se refere, é que nós temos que buscar. Tem em livros da Joana de Ângeles muitas orientações magníficas a respeito dessa situação. Até acredito que na feira ali nós tenhamos alguns livros, porque a lavra dela é muito grande, mas tem alguns especificamente que, lidos, analisados com calma, traz um benefício muito grande. Então, fica aí a dica também. Então, é preciso realmente que nós interiorizemos as coisas boas, pararmos para refletir um pouquinho por dia sobre esse relacionamento nosso com o mundo espiritual e com Deus também, acima de tudo, né? Então, isso é muito importante. Certa vez, num trabalho mediúnico, uma entidade passou uma mensagem dizendo assim: a leitura do Evangelho, meia hora por dia, não desencarna ninguém. Só traz benefícios, né? Melhora a condição, melhora o dia, melhora tudo. Para nós compreendermos a grandeza de Deus, a gente só tem um caminho aqui na Terra, né? Jesus de Nazaré. Se a gente quiser entender um pouquinho do Criador, para nós, as informações que chegam, e a gente tem a certeza disso, ele é o nosso irmão maior. É o espírito que foi designado pelo Criador para cuidar do futuro do planeta Terra. Então, desde antes da sua criação, Jesus já era um espírito crístico, da esfera crística.
Então, desde há 4 bilhões de anos que ele está ligado, vendo todo um trabalho que é lento, que é aí de bilhões de anos, e a gente chegou até aqui. E ele foi bem claro quando disse: nenhuma das ovelhas que o meu pai me confiou se perderá. Vinde a mim, todos vós que sofreis, porque comigo o jugo fica mais leve, né? Fica tudo mais suave. Então, nós só temos uma forma de nos aproximarmos de Deus hoje. A forma mais prática é o estudo e a vivência do Evangelho de Jesus, né? Sem dúvida. No Evangelho segundo o Espiritismo, é um capítulo que se chama o Cristo Consolador. Tem. E ali vem a orientação com relação a todo o sofrimento que a gente passa. E eu me lembro que tem uma afirmação do Espírito Verdade, que assim, tem muita discussão se o Espírito da Verdade é Jesus, não é Jesus. E o que eu entendo é que se ele não é Jesus, ele traz o pensamento de Jesus. Segundo o que se lê, eu já li muito a respeito, seria João Batista. Né? Pode, tem uns falam Jesus, mas existe uma forte corrente afirmando por A mais B que seria João Batista. E que o pensamento é o pensamento de Jesus. Sem dúvida. A ideia é a ideia que Jesus trouxe, né? Então ali eu não tenho ela aqui, mas a frase é mais ou menos assim, que no silêncio, o Espírito de Verdade falando, no silêncio dos vossos pensamentos, eu conduzo as vossas almas. Então, é isso que é importante, é a tônica talvez aí. A gente tem que, muitas vezes, silenciar as nossas reações, trabalhar os nossos pensamentos para poder amar melhor. Não que a gente não ame, a gente ama sim. Você ama teu filho, você ama tua família, tua esposa. Só que eu vejo por mim, tem hora que a gente ama meio torto, meio manco. Porque nos momentos de reflexão a gente reage, né? Então, é ali o Espírito de Verdade falando que é importante, é no silêncio dos nossos pensamentos que Jesus age sobre nós. Eu tenho uma coisa comigo, principalmente com relação àquela passagem onde Jesus e os apóstolos estavam num barco, né? E veio a tempestade. Sim. E o barco começou a querer tombar, né? E aí Jesus dormia tranquilamente. E os apóstolos desesperados, né? E o homem dormindo, correram acordar Jesus. Mestre, né? O barco vai afundar, a gente vai morrer. E aí Jesus falou o que para ele? Homens de pouca fé. Então o que eu entendo é que às vezes, com todo o conhecimento que a gente tem da proposta de Jesus, seja gente espírita, católico, protestante, evangélico, a gente não deixa de estudar o Evangelho de Jesus. Só que às vezes a gente deixa Jesus dormir dentro dos nossos sentimentos, dos nossos corações, né? E aí a gente relaxa. A vida tá boa, tá tudo tranquilo. Aí vem a tempestade e a gente faz o quê? Corre para o homem, corre lá para Jesus. Mas é só na hora que a boca esquenta. Então, é no dia a dia, são na vida cotidiana que a gente tem que estar ao lado da proposta de Jesus. Aí é a vacina. Aí é o mecanismo que nos protege contra o mal, contra a ignorância e nos dá uma força, que é a fé. E a gente segue em frente com mais sabedoria, buscando cada vez mais conhecimento, e é isso que dá o autoconhecimento e a transformação moral. A gente já fica mais forte para se contaminar com tantas coisas do mundo e para resistir às tentações que vem. O pensamento equivocado chega, espanta ele logo, você já se conhece, sabe que aquilo lá vai te trazer um prejuízo, né? Você já é senhor de si. É fundamental esse processo todo para o nosso aprimoramento. Ouvir mais aquela voz que, vez ou outra, nos dá um toque assim que nós não levamos em conta, deixamos passar. Temos que prestar atenção nisso aí. É claro, e é aceito em quase todas as filosofias, a questão do chamado anjo da guarda, espírito amigo. É fundamental que a gente entenda que a gente tem um auxílio muito grande pela espiritualidade. É isso que você disse. Qual a nossa aproximação com esse amigo oculto aí, né? Que é muitas vezes
uma voz que nos orienta ao bem, mas para que a gente entenda essa voz, o que essa voz está passando, é preciso no silêncio do nosso pensamento, porque quando a gente reage, a gente não está dando espaço para que essa voz mais coerente, mais sensata, atue com uma influência positiva nas nossas decisões. E isso é um trabalho nosso, que não é fácil, mas já podemos realizar, temos condições para isso. Muito bem, nós já estamos passando um pouquinho das 9 horas. Rossi, algum detalhe mais que você queira acrescentar? Que o relógio começa a nos cobrar. Não, eu agradeço pela oportunidade, pelo convite. A gente está sempre à disposição para falar do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Esse espaço aqui é muito importante. A gente tem um retorno de quantas pessoas na região estão ligados na Piratininga nesse horário para refletir juntos, né? Junto com você, com os seus convidados. E isso é muito importante. Vai de encontro com esse processo de reflexão. E é isso que a gente tenta fazer aqui, nesses momentos que a gente fala da doutrina espírita pelas ondas do rádio. Muito bem. Nós vamos agradecendo aqui o trabalho do Renato, mais uma vez, a presença do Rossi, a todos vocês que estão interagindo conosco aqui na tela do computador, a Léa Fernandes, a Regina Maia, Cristina Veronese, Luciano Costa, o Bibi Costa, nosso amigo, a Maria Odila e tantos outros que estão sinalizados aqui na tela do computador. Um nosso abraço a todos vocês. Sábado estaremos de volta às 8 horas da manhã e que todos tenham uma semana de muita luz, muita paz e muita reflexão, né, Rossi? Importantíssimo. Até lá.